O Ibovespa abre em alta, a bolsa fecha em queda. No jornal, nas notícias, normalmente a gente escuta esse tipo de expressão, mas para quem não conhece direito o índice Ibovespa, talvez não seja tão claro o que significa isso. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Olá, investidores! Meu nome é Amanda Cecília, eu sou especialista em investimentos e se esse assunto te interessa, já se inscreve aqui no canal e me segue também lá no Instagram para não perder nada. E hoje, então, vou explicar um pouco mais do que é o tal índice Ibovespa. O índice Ibovespa é o principal indicador do nosso mercado brasileiro, né, dentro ali da B3. Ele foi criado em 1968, então ele já tem mais de 50 anos e ele é uma cesta de ações. Então é um conjunto das principais ações da bolsa que compõem esse índice com pesos diferentes e com isso a gente tem uma referência, né, um indicativo de para onde a bolsa está andando em geral. Mas aí, como é definido, então, o que entra dentro dessa cesta, né, de ações? Eles têm todo um critério de seleção, que eu vou ler aqui o que tem escrito no site da B3 mesmo, que é: o critério de seleção é estar entre os ativos que representam 85% em ordem decrescente de índice de negociabilidade, 95% de presença em pregão e 0,1% do volume financeiro do mercado à vista e não ser penny stock. É muita informação ali, índice de negociabilidade, parece um negócio confuso, mas fato é, a ideia é que dentro desse índice, a gente vai ter as ações que são muito negociadas no mercado, né? Então, tanto em questão de movimentação quanto em questão de valor. São empresas, por exemplo, a empresa não pode estar em processo de recuperação judicial, nem nada desse tipo, e não pode ser penny stock, ou seja, a ação não pode estar cotada a menos de R$1. Além disso, as ações, elas têm pesos diferentes dentro desse indicador. E o peso, ele vai variar com relação ao valor de mercado da empresa que está sendo negociada. Então, é por isso que empresas como Vale e Petrobras costumam ter um peso bem relevante dentro desse índice, porque elas são grandíssimas empresas do nosso mercado, né? Então, são avaliadas ali a alguns bilhões, então elas acabam tendo um peso maior comparado a outras empresas que, mesmo que sejam grandes e importantes, não são tão grandes em valor de mercado. Então, também por causa dessa questão dos pesos diferentes, se o índice sobe, né? Então, se a gente tem ali uma valorização do nosso indicador principal da bolsa, do índice Ibovespa, não necessariamente quer dizer que todas as ações lá dentro estão subindo, mas pode ser que, e o mais provável é que as principais ações estão subindo. E essas ações são agora, por exemplo, né, a Petrobras, a Vale, o Itaú, Banco do Brasil, Bradesco. E nisso já está, inclusive, uma crítica bem relevante ao indicador, né? Pelo fato do nosso mercado ele ainda ser muito jovem, ainda tem muito o que crescer e evoluir ali. É verdade que a nossa bolsa as maiores empresas são normalmente bancos, commodities, e se esses dois setores eles estão valorizando, esse indicador sobe, mas isso não quer dizer que a sua carteira necessariamente vai seguir o mesmo percurso. Se você não tiver ali pesos relevantes nesses mesmos setores, nessas mesmas empresas, talvez isso não acompanhe. A nossa bolsa, as nossas empresas, elas ainda não são tão pulverizadas assim, elas estão muito agrupadas ali em poucas empresas que são enormes e outras empresas que acabam sendo bem menores. Essa lista de empresas que compõem o índice, ela é revista a cada 4 meses. Então, a cada 4 meses, eles vão lá, fazem todos os cálculos, que tem inclusive detalhado no site da B3 como ele é feito, para dizer quais empresas vão entrar ou sair desse indicador. Normalmente, isso não varia tanto, né? Mas às vezes tem uma entrando ou saindo. Atualmente, a gente tem 86 ações nesse índice, no índice Ibovespa, e são 83 empresas. Então, isso quer dizer, né? Isso mostra que a gente pode ter duas ações, dois tipos de ação da mesma empresa no indicador. Então, por exemplo, a gente tem Petrobras como ação ordinária e ação preferencial, as duas entram no índice Ibovespa. E, consequentemente, isso faz com que o peso dessa Petrobras e das variações da Petrobras também
pesem muito, sejam muito relevantes para o índice. E aí, até em forma de comparação, né, o principal índice ali comparativo nos Estados Unidos é o S&P 500, que enquanto aqui no Brasil a gente tem 86 empresas nesse índice, nos Estados Unidos o comparativo ali tem 500 empresas. Então ele consegue ser bem mais pulverizado, diversificado e representar um pouco mais o que é o mercado de ações lá dos Estados Unidos. Eu vou, inclusive, deixar na descrição aqui o link da B3 que mostra qual é a composição atual do índice Bovespa e ele vai mudando de tempos em tempos. Então, é legal, né, se você quer acompanhar isso, olhar com alguma frequência. E a gente tem esse índice como um índice teórico. Isso quer dizer que a gente não consegue investir diretamente no índice Bovespa. E aí, você tem duas opções caso você queira realmente replicar o índice Bovespa. Você poderia entrar ali no site do Ibovespa e fazer copiar, né, toda a alocação das empresas certinhas, com o peso certinha para o seu patrimônio, ou você pode investir em fundos de índice, que tem exatamente esse objetivo de replicar toda a alocação, a cesta completa de ações do índice Bovespa. É uma opção interessante, porque esses fundos de índice facilitam, né, para a gente não ter que fazer ali 86 compras de ação. Seria um grande trabalho ficar acompanhando isso todo mês e fazer todas as alterações a cada 4 meses, né? E o fundo de índice, normalmente, ele é um fundo barato, justamente porque ele não tem envolvimento de estratégia, ele simplesmente vai copiar essa cesta e os pesos certinhos. Normalmente, a taxa de administração é bem mais baixa. Então, enquanto um fundo ativo, né, um fundo de investimento em ações vai ter uma taxa de administração que chega ali a 2%, essas taxas de administração de fundos de índice normalmente são 0,3%, no máximo 0,5%. Nos Estados Unidos, inclusive, a taxa de administração de ETF é ainda menor, caso você queira investir lá fora diretamente. Eu já fiz um vídeo falando sobre os ETFs com um pouco mais de detalhe, caso vocês tenham interesse em fazer essa alocação, né, seguindo o principal índice da bolsa, pode fazer sentido para quem quer um investimento bem simples, que não tem que ficar preocupando em escolher as ações e analisando pessoalmente. A gente delega isso para a B3 no final, né, que é o indicador da B3. Deixa seu like aqui no vídeo se você aprendeu alguma coisa de novo, se esse vídeo foi útil para você, e não esquece de se inscrever aqui também no canal para não perder nada. Obrigada, investidores, e até a próxima.